Hoje iremos iniciar o programa Mais Saúde com a presença da endocrinologista doutora Thaís Paloma, doutora Letícia Torres e a doutora Ingrid Arandas, que irão falar das doenças causadas pela disfunção da tireoide, a hipotireoidismo e a hipertireoidismo. Boa noite, sejam muito bem-vindas, doutoras. Vou iniciar as perguntas com a doutora Thaís. Doutora Thaís, primeiramente, o que é a tireoide e qual seria a disfunção que ela causa? Boa noite. Bem, a tireoide é uma glândula que está situada na região anterior do pescoço, logo abaixo da cartilagem cricoide, também conhecida como pano de Adão. Ela libera dois hormônios essenciais, chamados de T3 e T4, que têm função de regular a velocidade do metabolismo e também interfere no desempenho de órgãos importantes, como o coração e os rins. Alterações desses hormônios podem causar disfunções na tireoide, o que chamamos de hipertireoidismo e hipotireoidismo. Ou seja, doutora, essa alteração dos hormônios é conhecida como T3 e T4, responsável em causar as doenças da hipo e da hipertireoidismo. Sim. Ok. Doutora Ingrid, o que diferencia entre elas? Bem, o hipotireoidismo ele é classificado como uma baixa produção dos hormônios produzidos na tireoide, ou seja, ele possui uma baixa concentração de T3 e T4, e já o hipertireoidismo, ele é quando a glândula da tireoide encontra-se exageradamente ativa, produzindo uma excessiva quantidade de hormônios de T3 e T4. Enquanto no hipertireoidismo a glândula produz pouco hormônio, no hipertireoidismo ele produz muito hormônio. Ambas situações, eles trazem consequências negativas para o organismo. Ok, doutora. Agora eu vou perguntar à doutora Letícia. Quais seriam as causas que levam uma pessoa a ter a hipotireoidismo e a hipertireoidismo? A causa do hipotireoidismo temos tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que provoca a redução gradativa da glândula. E temos a falta ou excesso de iodo na dieta. E já as causas do hipertireoidismo temos doença de Graves, doença hereditária, que se caracteriza pela presença de um anticorpo no sangue que estimula a produção excessiva dos hormônios tireoidianos. E bócio com nódulos que produzem hormônios tireoidianos sem a interferência do TSH, produzido pela hipófise. Então, essas seriam as causas da hipo e da hipertireoidismo. E quanto aos hormônios, doutora, como eles funcionam? Bem, o mecanismo do hormônio ele tem início no hipotálamo. O hipotálamo ele vai estimular a hipófise a produzir o hormônio TSH, que é o hormônio estimulador da glândula tireoide. A glândula tireoide vai liberar os hormônios T3 e T4, que quando atinge uma grande concentração no sangue, ele passa a inibir a hipófise de produzir o hormônio TSH. Quando a taxa de TSH diminui no sangue, vai diminuir também as taxas de T3 e T4. Com isso, se desfaz essa reação inibitória e reinicia o ciclo regulatório. Ok. Doutora Letícia, quais os sintomas da hipo e da hipertireoidismo e quais seriam eles? Os sintomas do hipotireoidismo, o paciente vai apresentar um ou mais desses sinais e sintomas, que podem variar de intensidade conforme a gravidade da doença. Vai ser alteração de humor com desânimo e até depressão, memória comprometida, distúrbio de sono, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso, sente mais frio que o normal, edema, inchaço de pálpebras, obstipação nas mulheres. Pode haver alteração do ciclo menstrual e até a menorreia, que é a parada da menstruação. E em ambos os sexos pode haver diminuição da libido. No hipertireoidismo, os sintomas e sinais são opostos aos do hipotireoidismo, ou seja, o paciente vai apresentar agitação, irritabilidade, alteração do sono, no caso insônia, perda de peso, cabelos finos e unhas quebradiças, pele úmida e quente, sente mais calor que o normal, aumento da frequência de evacuações e alteração do ciclo menstrual, taquicardia e tremor nas mãos. Doutora Ingrid, por que o emagrecimento ou o ganho de peso tem alguma coisa a ver ou alguma relação com o hormônio da tireoide? A tireoide, ela funciona como a gasolina do nosso corpo.
Quando a tireoide está funcionando menos, no caso do hipotireoidismo, a paciente vai ter um gasto energético reduzido. Já no hipertireoidismo, ocorre ao contrário, há um aumento do metabolismo e do gasto energético que a paciente não consome. Já no hipertireoidismo, ocorre o contrário, há um aumento do metabolismo e do gasto energético que a paciente não consegue compensar com o aumento do apetite. Ok, doutora. Doutora Thaís, qual o diagnóstico a ser feito no caso da hipo e da hipertireoidismo? O diagnóstico ele vai estar relacionado às dosagens de hormônios que tem o paciente. Que hormônios são esses? O hormônio TSH, que é o hormônio produzido pela hipófise, e o hormônio T3 e T4, que é o hormônio produzido pela glândula tireoide. Quando o diagnóstico apresenta uma taxa elevada de TSH e uma taxa de T3 e T4 baixa, temos aí um caso de hipotireoidismo. Agora, no caso, o diagnóstico apresente uma taxa de TSH baixa e a taxa de T3 e T4 for alta, aí o caso será de hipertireoidismo. Ok. Doutora Letícia, e o tratamento, como é realizado? O tratamento do hipotireoidismo é feito com reposição hormonal, levotiroxina, que deve ser tomada diariamente pela manhã, via oral e em jejum. O médico avalia com exames de sangue a função tireoidiana e faz ajustes necessários de dose, baseado nos exames laboratoriais e na avaliação clínica do paciente. No hipertireoidismo, há mais de uma opção terapêutica: a droga antitireoidiana, o iodo radioativo ou cirurgia. O paciente pode ser tratado com medicamento que vai diminuir a produção de hormônio tireoidiano pela glândula, droga antitireoidiana, por um período que varia de 1 a 2 anos. Nesse período, em geral, o processo imunológico regride. A outra modalidade de tratamento, quando o medicamento não é a melhor opção, como nos casos mais severos ou intolerância ao medicamento, é o tratamento com iodo radioativo, que vai procurar morte celular. Bom, quero agradecer a presença das doutoras. Foi um prazer tê-las em nosso programa. Tenham todas uma ótima noite. Bom, no assunto de hoje vimos que a glândula da tireoide tem uma grande importância quanto ao bom funcionamento do organismo e até a alteração destes pode causar algumas patologias bem como a hipotireoidismo e a hipertireoidismo. Bom, infelizmente o Mais Saúde de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença de todos. Amanhã teremos um encontro marcado com vocês às 20 horas. Não perca, falaremos de outras patologias que talvez seja a sua e você pode ter algumas dúvidas e esclarecê-la conosco. Obrigada pela companhia, nos encontraremos amanhã.